Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos conversar sobre Yansan, ou Oiá, uma divindade que pertence ao grupo das Iabás, ou Aiabás, que são as orixás femininas relacionadas com as águas. No caso, Oxum rege um rio na Nigéria. Iemanjá e Obá também regem diferentes rios. E Yansan também é a regente de um rio. Apesar disso, Yansan é ligada ao elemento do fogo, a cor vermelha. Inclusive, ela consegue cuspir fogo pela boca, um dom que ela adquiriu de Xangô. Em cada um de seus vários relacionamentos com deuses e deusas, ela obteve algumas capacidades e poderes. Em seu relacionamento com Ogum, por exemplo, ela aprendeu a arte da esgrima e ganhou uma espada de presente, como vocês veem nessa imagem de Yansan, que pertence ao meu congá doméstico. Em seus outros relacionamentos com Xangô, Omulu, Oxaguian e vários outros orixás, ela também assimilou vários poderes e capacidades. Yansan corresponde, de certo modo, às valquírias da mitologia escandinava. Assim como as valquírias levavam as almas dos guerreiros mais corajosos, caídos em batalha, até o Valhalla, a fortaleza de Odin, Yansan, que rege o vento e a tempestade, ela também é responsável por levar as almas dos seres humanos até o plano espiritual, o Orun. Assim como na mitologia nórdica, há 9 planos de existência, 9 mundos, na mitologia iorubá também há 9 Oruns. Aliás, são várias as semelhanças, as coincidências entre a mitologia nórdica e a mitologia iorubá, ainda que a África esteja tão distante da Noruega, da Islândia, da Suécia. Por exemplo, na mitologia dos vikings, Thor é o deus do trovão. Ele tem um martelo que ele consegue atirar para matar demônios, monstros, dragões, e depois o martelo volta para sua mão. Na mitologia iorubá, nós temos Xangô, que também rege o trovão. E quem veja um martelo, ele tem um machado de duplo gume. É capaz de cuspir fogo pela boca e dispara as famosas pedras de raio, com que ele mata os seus adversários, inclusive vários monstros. Assim como na mitologia nórdica, o deus Thor bebe do oceano e consegue fazer com que baixem as águas do mar. Xangô, na Nigéria, também tem uma lenda muito semelhante. Daí que nós podemos pensar em várias teorias sobre essas sincronicidades. Um tema muito caro a Jung, o discípulo de Freud, e também aos teosofistas, que acreditam nos continentes perdidos, da Atlântida, da Lemúria, da Hiperbórea, que seriam aquelas terras de onde surgiu
toda a civilização humana. Podemos acreditar ou não nessas ideias, mas é um fato incontestável que, se fizermos um estudo comparativo das religiões e das mitologias, encontraremos afinidades impressionantes. Vou começar, então, lendo alguns trechos do livro O Candomblé Bem Explicado, para falarmos a respeito das características de Yansan, também chamada de Oiá. Considerada na África deusa do rio Níger, Oiá é talvez, dentre as divindades femininas, a que possui o maior número de adjetivos que a qualificam ou enaltecem. Dentre os seus títulos, podemos citar Senhora dos Corais, Senhora dos Ventos, Senhora dos Nove Mundos, Senhora das Tardes Cor-de-Rosa, Senhora dos Raios, Mãe dos Eguns, Mãe dos Ibejis, Mulher Búfalo, Rainha dos Eguns e vários outros. Os Eguns são os espíritos dos mortos. E Yansan é, entre outras coisas, adorada como a rainha, né, desses fantasmas. O que é bastante curioso, porque o seu companheiro, Xangô, tem verdadeiro pavor da morte, Iku, e tudo aquilo que é relacionado com a morte. Ele fica terrivelmente assustado e sai correndo. Embora Xangô seja um grande guerreiro, né, corajoso, forte, tenha muitos poderes, mas frente à morte, ele sai correndo na pauleira, né? Ele não suporta o contato com Iku. Diferente de Yansan, que nesse aspecto de rainha dos mortos, pode ser comparada à deusa Kali, da Índia. Na iconografia de Kali, ela é representada como uma deusa negra, com os seios desnudos, um colar de crânios e um cinturão de mãos decepadas de demônios. Ela tem o seu corpo coberto pela cinza dos cemitérios. E é muito comum ela ser acompanhada, né, por fantasmas e outros seres sobrenaturais. Claro que aqui é inevitável nós pensarmos não só em Yansan, mas também nas pombagiras e nos Exus, né? O mundo do povo da rua, né? Nas encruzilhadas. Kali é quase que uma orixá nascida na Índia. Mas vamos prosseguir. A nação Banto tem o inquice feminino Matamba, que possui características bem parecidas com as de Oiá, também ligada aos ventos. Na nação Fon, os Voduns, mais assemelhados com Oiá, são chamados de Avejidá, e o Vodun Jó ou Ijó. Inquices e Voduns são diferentes categorias de deuses dos povos Bantos e Fon, enquanto os orixás pertencem ao ramo Iorubá. Oiá é a Iabá, representante do amor ardente e impetuoso, da paixão carnal, sendo assim reconhecida como a mais voluptuosa e sensual
dentro do panteão feminino iorubá. Ela desconhece o amor direcionado somente à procriação. Seu temperamento inquieto e extrovertido produz a imagem de uma mulher destemida e guerreira, companheira de vários orixás. Uma vez, a minha enteada, a Bibi, me perguntou qual orixá, da tradição iorubá que correspondia à grande mãe. Isso porque nas várias religiões, mitologias, nós temos a Virgem Maria, Ísis, a deusa Vênus, Astarté, Istar e várias outras divindades femininas, que representam a terra, a fertilidade, tanto do solo quanto do útero. E em algumas mitologias também o amor e a guerra. Istar, por exemplo, na mitologia babilônica, é a deusa do amor e da guerra. Aí ela me perguntou, qual orixá feminina que representa a grande mãe. Eu respondi a ela que, na verdade, não é uma, são 3 orixás. Na verdade, 4 ou todas elas. Cada uma representa uma faceta do eterno feminino. Se nós pensarmos em Iemanjá, além de ela ser a deusa do mar, a Janaína, ela também é responsável por regular o equilíbrio emocional, mental e espiritual dos seres humanos. Ela é a deusa que protege o casamento, a família e a maternidade. É aquela mulher mais relacionada à família, a criação dos filhos, a procriação. Inclusive, segundo Vera de Oxaguian, Iemanjá nem gosta de que casais troquem carícias próximos às suas águas. Ela é um pouco avessa a essa demonstração explícita de carinhos. Já Oxum é completamente diferente. Enquanto Iemanjá é a família, é a procriação, Oxum é a deusa do amor sensual, que vai colocar o seu desejo, a sua libido, acima de qualquer limite de casamento, de obrigação, de deveres. É aquela deusa vaidosa, jovem, bela, que gosta de ser admirada e que gosta de ter várias, que vive muitas paixões, Ela não se limita a um único relacionamento. Ela terá vários amantes, homens e também mulheres. Ela será esposa de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, e terá também um relacionamento com Yansan, uma vez que na mitologia iorubá não existe nenhum tipo de preconceito em relação à homoafetividade e mesmo em relação ao incesto. Já Yansan é diferente, tanto de Iemanjá quanto de Oxum. Ela valoriza os seus filhos, claro, ela é uma mãe bastante protetora dos seus filhos, ela também é uma amante ardorosa, tem vários parceiros e parceiras. No entanto, ela nunca irá colocar um relacionamento acima da sua liberdade, da sua atividade, seja profissional ou de qualquer outra natureza. Ela é a mulher mais independente que existe.
Se Iemanjá coloca a família em primeiro lugar, Yansan vai colocar o seu trabalho, aquela missão a qual ela dedicou a sua vida, o seu talento, o seu engajamento político ou artístico, né? Então, Yansan é a mulher independente por excelência. Se nós incluirmos Nanã dentro dessas várias facetas da grande deusa, Nanã é a mulher idosa, diferente de Oxum, Iemanjá, Yansan, que são jovens, belas, atraentes. Yansan, Nanã é idosa, ela rege os pântanos, as lagoas de água escura, e ela está relacionada aos mistérios da criação. Aliás, ela participa diretamente da criação, já que ela cede a Oxalá o barro com que serão criados os seres humanos, né, modelados por Oxalá, que depois de criar, né, imagens de barro, irá colocá-las num forno, e desse forno sairão os primeiros homens e mulheres. Como Oxalá caiu numa armadilha de Exu e acabou enchendo a cara de vinho de palma, quando ele se dedicou a esse trabalho, ele ainda estava meio de porre. Então, às vezes, ele tirava as estátuas do forno antes de elas estarem prontas. Assim surgiram os albinos. Ou então, ele tirou as imagens do forno algum tempo depois. Assim surgiram os corcundas e os aleijados. Essa história é bastante curiosa e lembra bastante o relato do Gênesis, que também fala que Adão e Eva, né, foram criados a partir do barro, né, que recebeu o sopro de Deus. No caso Iorubá, Oxalá cria essas estátuas em barro, cozinha as estátuas no forno, e depois elas recebem o sopro divino de Olorum, ou Olodumare, que é o Deus no sentido absoluto, né? O Deus impessoal na mitologia iorubá. Se os vários orixás equivalem aos semideuses da mitologia indiana, Olorum corresponde a Brahman, ou ao Shunyata budista, o Tao dos chineses, o Javé bíblico. É aquele Deus todo-poderoso, que não tem forma, nome, atributos ou personalidade, e que não interfere diretamente no mundo. Olorum age no mundo por meio dos orixás, que são as suas expansões parciais, que regem elementos da natureza e características dos seres humanos. A mesma coisa acontece na Índia, onde nós temos o Brahman absoluto e os Devas, né, os deuses da natureza, como Agni, Vayu, Varuna, Indra, né, e vários outros. Bom, tudo isso para dizer que na mitologia iorubá não existe uma grande mãe. Há várias facetas da grande mãe. Vamos voltar agora ao texto. Dominando os ventos, transforma-os em tempestades, tufões, furacões e ciclones, mas também possibilita que o ar que respiramos torne-se puro e limpo, equilibrando na quantidade exata de oxigênio necessária à vida na terra e nas águas. Os seres vivos devem sua existência ao ar que ela fornece.
ela se relaciona amplamente com todos os elementos da natureza: água, ar, terra, fogo e também com as matas. Seu vento movimenta as águas, ajuda a revolver as terras, possibilitando a agricultura, atiça o fogo sem custo algum. É através de seus ventos que Oiá se interliga e penetra nos 9 oruns, porque seu ar não encontra barreiras para circular e percorrer todas as dimensões sagradas. O fogo é também um de seus símbolos mais marcantes e um elemento primordial, porque o homem conseguiu, através dele, um grande progresso em sua existência. Ele permitiu ao ser humano melhorar a vivência, melhorar a sua alimentação, ajudou em sua labuta diária, deu condições de sobrevivência e possibilitou ao homem suportar as intempéries da natureza. A produção e o uso do fogo pertencem em conjunto a Oiá e a Xangô. Não por acaso os dois têm cor vermelha, não sendo possível delimitar a sua posse. Se não existir o vento, a madeira não queima. Se não tivermos a madeira, não existe o fogo. E é daí que advém a impossibilidade de dividir os direitos, pois sem uma das duas divindades não existiria o fogo. Ou seja, Xangô e Yansan são complementares, diria até são indissociáveis, porque o fogo só existe pela união do ar com a madeira, do etéreo com o material. Embora companheira de Xangô, pertencendo e possuindo elementos idênticos, como o fogo, o movimento, os raios e o trovão, possui polos distintos e antagônicos. Oiá relaciona-se bem com os eguns e com a morte, que tem a simbologia da imobilidade, do frio e da inércia, atributos que Xangô renega e dos quais exige distância. Apesar destas distinções e do comportamento belicoso que ambos possuem, permanecem em total harmonia, respeitando um ao outro. Oiá se sente uma igual quando junto a Xangô, fazendo com que surja o relacionamento e o equilíbrio estável entre o homem e a mulher. Essa Iabá projeta a emancipação feminina desde o início dos tempos. Nesse sentido, é a orixá mais moderna do panteão iorubá. Nas suas festividades, participa junto a Xangô do ritual do agerê, o pote do fogo. É por isso que se diz que, em determinados momentos, ambos transformam-se em um só, tornando-se quase impossível separá-los, como se eles fossem os dois lados de uma mesma moeda. Se vocês pesquisarem no YouTube danças cubanas da santeria, vocês vão encontrar algumas preciosidades, né? Como algumas danças que representam o relacionamento entre Xangô e Yansan.
Eu vou ver se eu encontro algum vídeo, aí eu publico no nosso grupo. Uma união visível também nas noites de tempestade, quando Xangô grita no estrondo do trovão e Oiá responde, brilhando através dos seus raios e relâmpagos no céu. Essa Iabá, palavra que também quer dizer rainha, é divindade inteligente, que não só conquistou, como também aprendeu muito com vários outros companheiros, além de Xangô. De cada orixá ganhou ou tomou um poder, o que os tornou parceiros na igualdade. De Xangô, sua grande paixão, ganhou o poder de iluminar o céu e também o poder de cuspir fogo pela boca. Ogum, seu eterno apaixonado, forjou para ela a espada e lhe deu o direito de usá-la. Ensinou-lhe ainda a arte de lutar e não deixar-se abater ou ser derrotada nas disputas. Na fabricação das armas, utensílios agrícolas e outras ferramentas, essa Iabá poderosa ajudava Ogum a manter viva e acesa a chama de sua forja, por meio do manuseio do fole, um de seus símbolos, que produz artificialmente o vento. Oxóssi, seu companheiro das matas, lhe ensinou os segredos da floresta, a arte da caça e também conhecimentos sobre plantas e ervas. De seu relacionamento com Logunedé, aprendeu a pescar e a utilizar os poderes advindos da floresta. Com Oxaguian, o guerreiro branco da família dos Oxalás, conheceu a agricultura e a guerra, mas também recebeu apoio em seu caráter belicoso, pois este lhe deu o direito de usar o escudo para se proteger do ataque de seus inimigos. Com Exu, seu companheiro de andanças, conheceu os segredos das ruas e das estradas, viajando e percorrendo com ele o mundo. Aprendeu como manusear e utilizar o fogo em suas magias e feitiços. Exu é aquele que permite e ajuda e impulsiona Oiá na interligação dos 9 mundos, porque tem o poder de estar presente em todos os compartimentos e funções, como senhor único do livre acesso. Lembrando que Exu tem entre as suas características a de ser o mensageiro entre os orixás e os seres humanos. Ele é o grande comunicador e, por isso mesmo, ele tem livre acesso a todos os mundos. Com Omulu, ou Obaluayê, ela aprendeu a lidar com a morte e conquistou o poder de controlar e encaminhar os mortos aos seus lugares. Quando Oiá dança, movimentando os braços abertos, é como se estivesse num simbolismo da sua função e, por meio dos ventos, encaminhando e enviando os eguns para o Orum. São seus filhos, poderosos e grandes auxiliares dos homens na Terra. Os Itãs, ou histórias tradicionais, nos ensinam que Oiá gerou 9 filhos, sendo 8 mudos, e um com um tipo de fala grosseira, truncada, de tom inumano, como se viesse do fundo da terra.
esse recebeu o nome de Egum. Segundo os mitos iorubás, Oiá foi quem criou o ritual do axexê, num momento de muita dor e muito amor. A partir daí, Olorum lhe deu o controle sobre todos os espíritos dos mortos, os eguns, e ela transformou-se na mãe que leva os mortos do Aie, o plano terrestre, a tornarem-se novamente filhos recém-nascidos no Orum, o plano espiritual. Apesar de ter sido parceira de diversos panteões, apesar de ter sido parceira de orixás de diferentes panteões e dos muitos poderes adquiridos, ela não perdeu uma de suas principais características, a de saber vencer e não ridicularizar o inimigo perdedor. Guerreira irascível e portentosa, não humilha nem tripudia o inimigo abatido, sendo generosa quando necessário. É a Iabá que mais traços humanos possui e que mais se aproxima do homem, pois, tal como ele, tem entrelaçamento com a vida e com a morte. Oiá é solta e livre como o vento, proporcionando muita liberdade a seus filhos. Ela não se sente presa à sua prole, nem à sua parte familiar, mas, ao mesmo tempo, não os abandona, nem os relega a segundo plano. É mãe sem deixar de ser mulher e independente. O cotidiano e o marasmo não fazem parte do seu dia a dia. Esta Iabá não está ligada, historicamente, ao poder feminino da gestação, ao contrário de Oxum e Iemanjá. A maternidade não é seu foco principal, como ocorre com algumas Iabás. Porém, é inconteste sua participação no grupo das mães primordiais. É costume dizer que as mulheres iniciadas para Oiá são lutadoras, guerreiras, batalhadoras. Bem diferente do perfil das filhas de Oxum e de Iemanjá, por exemplo, que são conhecidas como boas mães, excelentes esposas, etc. Oiá torna-se, então, a personificação da mulher moderna atual, que luta e trabalha junto com o homem para construírem e manterem uma família. O uso do Eruexim, o Eruexim é esse outro símbolo, né, que ela carrega, além da espada, que parece um espanador, né, ou uma vassourinha. O uso do Eruexim, seu principal emblema, insere Oiá nos mistérios inerentes à floresta. Este emblema foi lhe dado por Oxóssi, porque tem poder de autoridade sobre os habitantes das matas e lhe proporciona controlar melhor os ventos. O Eruexim é feito com pelos da cauda do búfalo, que representam a ancestralidade, o filho criado, tal como as escamas dos peixes, as folhas das árvores e as penas dos bichos para as demais Iabás. Oiá utiliza-se também dos chifres de búfalo. Por esta utilização, diz um Itã que ela se transforma em búfalo.
Oiá é mulher que não aceita ser controlada, nem que lhe coloquem rédeas. É uma desbravadora, livre de limites impostos por quem quer que seja, e seus caminhos são amplos e longos. Ela entrega-se prontamente aos seus desejos, do mesmo modo que Oxum. Bem, estas são algumas características básicas de Yansan. Vamos agora ler alguns poemas, começando com as cantigas iorubás, traduzidas pelo Risério. Deixa eu ver se alguém está com dificuldade de entrar. Não, ninguém escreveu nada. Enquanto isso, Jorge vai procurando o oriki dele dedicado a Yansan. Vamos ler as traduções do Risério, algumas delas. Leopardo que come pimenta crua, mulher de vestes vistosas, cabeça rara diante do marido, Eepa rei, que é a saudação de Oiá, o que Xangô disser, Oiá logo saberá. Ela entende o que Xangô nem chegou a falar, e o que ele quiser falar, e o que ele quiser dizer, Oiá dirá. Eepa rei, Oiá, árvores desarvora. Adeus, morte, minha mãe da roupa de fogo. Nada de mentiras para ti, nada de mentiras para ti. As marcas na rua, as marcas na tua pele calam o alabé. Oiá, mulher neblina no ar. Oiá, leopardo que come pimenta crua. Chega Oiá para carregar chifre de búfalo. Como nós veremos, na semana que vem, quando estudarmos as histórias tradicionais de Yansan, quando ela se separa de Ogum, ela dá de presente a seus filhos 2 chifres de búfala, e com esses chifres, os seus filhos poderão chamá-la a qualquer momento. Então, chega Oiá para carregar chifre de búfalo. Oiá, dona do marido magnífico, mulher da guerra, mulher da caça. Oiá, encantada, atrevida, que vai à morte com o marido. Que espécie de pessoa é Oiá? Onde ela está, o fogo aflora. Mulher que olha como se quebrasse cabaças. Oiá, teus inimigos te viram, e espavoridos surgiram. Eepa rei, Oiá, temos somente a ti, vento da morte, guerreira que carrega arma de fogo. Oiá, Oiá, totô, rum. Ela apanha seus pertences num segundo. Num segundo, rápido, ela se arruma. Fêmea que flana feito fulani, parte com porte de cavalo no trote. Epa, Oiá dos 9 partos, eu te saúdo. O número 9 é muito associado a Oiá. Aliás, o próprio nome, de Oiá significa a que teve 9 filhos. E o 9 também está presente nos 9 mundos, os 9 Oruns. Vamos ler agora alguns poemas de autores brasileiros, começando com Ricardo Aleixo.
no livro A Roda do Mundo. Oiá, repito o que recita o vento, que as coisas vêm a seu tempo, que elas sabem qual tempo é o delas, que esse tempo quase nunca é o dos viventes, mas que, assim sendo, força é render-se à força delas, movendo-se folha ao vento, rasga-céus, deusa ciosa das coisas que lhe ofertem, e de cada corpo quando dance na festa, em seu nome ao vento. Veja, resplendente, aqui já repontando, ali, epa, oiá, o. Agora, um poema de minha autoria, do livro Marabô, o Batalá. Yansan, oiá, vem com o vento. Vem e revém, mãe do meu pensamento. Faz a pedra flutuar, escreve na folha palavras de vento. Mulher animal, faz amor amar e medo sentir medo. Epa, rei, come pimenta vermelha, dança com pés vermelhos, olha com olhos vermelhos, como se quebrasse cabeças. Mulher animal, dona do raio e do vento, aquela que vem dançando, aquela que vem dança dançando, aquela que vem dança a noite dançando. Oiá, o, tira a tripa do mentiroso, fura olho do preguiçoso, mãe do meu pensamento, não me queime com o sol de sua boca. A Fefe e Cufunã, aquela que carrega o chifre de búfalo e dança no cemitério coberta de cinzas. Dissipa meu tormento. Epa, rei. Aqui no meu poema, eu faço 2 diálogos intertextuais. O primeiro com um oriqui, traduzido pelo Risério, em que ele fala como se quebrasse cabaças. E eu fiz no meu poema, como se quebrasse cabeças, né, trocando uma vogal e alterando o sentido. E no final do poema, quando eu falo que ela dança no cemitério coberta de cinzas, aqui eu utilizo um elemento da iconografia indiana, né, da deusa Kali, que assim como Yansan é uma rainha dos mortos e está relacionada ao cemitério. Jorge, por favor, você trouxe o seu poema? Por Sim. favor. Você pode ler, Jorge? Posso sim. Esse poema ele vai falar mais da relação dela, mulher-búfalo, né? Agarrem os chifres do búfalo. No rio de folhas secas, a búfala aquieta-se, abaixa a cabeça, bebe água. No sol doirando as folhas, a búfala tira a pele, a mulher garbosa banha-se. No rio de águas entreladas, esconde-se búfala, vai às compras mulher. Entre moitas, Jorge amorável, dorme, come, bebe a mulher, a búfala mulher. Entre nubrado, Jorge aposta-se da magia que a vestia búfala.
Às margens do rio, anoitecida, brilha ausente na pele veste, mulher. Encantada aos cuidados de Jorge, teve 9 filhos. A búfala está perto. Ele come, ele bebe. A espada e os segredos de Jorge enternecido, a búfala está no teto. Ele come, ele bebe. Na manhã ensolarada, mulher na pele búfala, mulher, mimoseia os chifres, foge para a mata. Quando precisar dela, bata os chifres. Bata os chifres quando precisar dela. Belo poema, Jorge, que faz alusão a um dos itãs de Ansan, que nós estudaremos na semana que vem, que trata justamente desse episódio, né? Ogum estava caminhando, né, na floresta, próximo a um rio, e de repente ele vê, né, uma mulher nua, lindíssima, tomando banho. Ele fica, né, encantado com essa mulher. E ele descobre que ela tem um segredo, que ela tem uma pele de búfala e que se ela se vestir com essa pele, ela se transforma no animal. E Ogum, né, sabiamente, esconde a pele de búfala de Ansan. Se apresenta a ela, né, faz um chaveco e consegue uma resposta amorosa, positiva, né, de Ansan, né, ela aceita a cantada e acaba se casando com Ogum. Eles têm 9 filhos. E Ansan diz a Ogum: bom, né, vou ser sua companheira, vou ficar com você, mas eu tenho algumas condições. Primeira, ninguém nunca deve saber que eu sou também um búfalo, uma búfala, né? Não conte nunca isso a ninguém. E segundo, eu não suporto água derramada no chão. É algo que me deixa extremamente brava. O Ogum falou, tá bom, né? Tudo bem. Aí eles se casam, têm 9 filhos, e Ogum tem outras mulheres. Só que Yansan é sempre a sua favorita. E as outras mulheres ficam enciumadas. Aí, num dia que Ogum vai guerrear, vai caçar, né, vai fazer alguma coisa na floresta, as outras mulheres resolvem descobrir o segredo de Ogum. Aí elas o embebedam, né, fazem uma grande orgia, né, regida a vinho de palma, e quando Ogum já está nas nuvens, né, elas perguntam para ele: Ogum, qual é o segredo de Ansan? Conta para a gente. Aí Ogum, né, que já está bêbado, né, está para lá de Bagdá, ele acaba contando. E as esposas resolvem pregar uma peça em Ansan. Uma delas vai atrás da pele de búfala. E a outra enche uma panela de água e joga no chão. Aí, quando Yansan volta para casa, ela vê o chão molhado e já fica muito brava. Aí aparece uma das esposas de Ogum, trazendo nas mãos, né, a pele de búfala e tirando sarro dela. Você é um animal, você é um animal, você é um animal. E Ansan fica furiosa. E a fúria de Ansan sai de perto porque lá vem bala. Primeiro, ela mata todas as esposas de Ogum, né? Corta a cabeça de todas elas. Depois, né, dá uma bronca em Ogum e diz que vai embora.
Ela vai vestir a pele de búfala, vai correr para a floresta e adeus Ogum. Só que antes disso, ela pega os chifres, né, da pele de búfala e entrega a seus filhos, dizendo assim: quando vocês precisarem de mim, usem, né, esses cornos de búfala e eu virei correndo em auxílio a vocês. Então, Yansan desaparece na floresta e Ogum, né, fica a ver navios. Yansan é muito semelhante a Xangô, né? Os dois podem ser muito generosos, né, muito compassivos, muito altruístas, mas se pisar no calo deles, sai de perto, porque é a fúria do fogo encarnada, né? Não sobra nada por perto. Então é isso, meus caros. Alguma pergunta, comentário? Tudo bem? Sim. Tudo ótimo. Então, hoje ficamos por aqui. Oi? Eu pensei que alguém tinha dito alguma coisa. Então, hoje ficamos por aqui e na semana que vem estudaremos as histórias tradicionais de Yansan, né, os seus itãs. Então, boa noite a todos e a todas e até a próxima semana.